Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Agora, o livro Os Mensageiros. Você já pôde assistir diversos capítulos desta obra tão interessante, tão esclarecedora a respeito de muitas coisas. Hoje nós vamos tratar do capítulo 21º. Você se lembra que André Luiz, com o Vicente e com Aniceto, estavam em um castelo nas regiões do umbral médio, um posto de socorro. E, aproveitando a experiência, na conversação com Alfredo e Ismália, eles são chamados a participarem da oração junto com os enfermos. No capítulo anterior, ele descreveu como era a defesa contra o mal, aquela estrutura que era construída naquela região para impedir o assédio, o ataque dos espíritos atrasados que lá estavam, porque a função do posto de socorro era ajudá-los. Mas nem sempre eles querem ser ajudados. Agora, vamos ao texto do capítulo 21, quando André Luiz vai explicar sobre os espíritos dementados, aqueles que estavam ali para receberem a assistência. Pegue o livro e vamos ao texto. Inúmeros servidores nos acompanhavam ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Galeotas aqui tem o sentido de uma pequena carroça, puxada com as mãos mesmo, que as pessoas utilizavam em situações de transporte de terras, em terraplanagens primitivas. Eles usavam esses, são carriolas puxadas por pessoas. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues. Olhos vagueantes, rostos sombrios, parecendo uma espécie de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo. Lembram no capítulo que nós falamos do sopro? E é aqui que eles vão começar a utilizá-lo para beneficiar aquelas pessoas, aquelas almas aflitas que estavam ali sendo tratadas. E estes técnicos se desviaram de nós rumo a essas edificações situadas em uma zona diferente. Gentilmente nos explicava Alfredo que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados do que perversos. Espíritos doentes, não é? Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Eles já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que, obviamente, a gente observava das suas palavras e dos seus pensamentos. Alfredo nos esclarecia sobre as múltiplas obrigações de trabalho, de rotina, quando algumas entidades acercaram-se respeitosas, dizendo: "Senhor Alfredo", disse um velho de barbas muito brancas, "estou aguardando o resultado da minha petição." Olha que interessante. Um espírito necessitado, vendo um benfeitor, se aproxima dele e então pergunta: "Senhor Alfredo, estou esperando o resultado da minha petição, o meu pedido, o meu ofício, a minha requisição. O senhor já tem algum resultado?" Parece a gente, não é? Quando vai encontrar com alguém importante, né? Algum político, alguma pessoa de realce. "E aí, o senhor tem já um resultado daquilo que eu pedi, aquele favor, aquela concessão que nós solicitamos? O senhor já tem uma resposta?" Lá está Alfredo, então, ouvindo esse senhorzinho, querendo saber notícias da sua petição. "Em que ficamos?" Pergunta ele. "Quanto às minhas terras e os escravos, paguei um bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando que eu volto para casa? Eu acredito que o senhor esteja ciente da necessidade de eu voltar ao ambiente dos meus familiares. Minha mulher me espera e os filhos também." Olha lá, por que o velhinho queria
solução para os seus problemas, não é? Quem era ele? Nem sabia que já tinha ido, já tinha passado por lá de lá. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu, como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso que você está querendo tão depressa. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu que você fosse tratado aqui de maneira conveniente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos algumas coisas que precisamos fazer. Por que se preocupa tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O velho sorriu como um doente apoiado na firmeza e no entusiasmo, no otimismo do seu médico. Reconheço, disse o velhinho, que as suas observações são justas. Mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, procurando doutrinar sutilmente o pobre velhinho, Alfredo respondeu: entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços de pai? Não vieram das mãos de Deus? Vieram, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno deles próprios. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. Você vê, não é? Quanto custa ao espírito desapegar-se das coisas? Lá estava um velhinho reclamando dos seus escravos, tantos anos depois de já ter sido abolida a escravidão. Mais de 60 anos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e depois vamos continuar aprendendo com as orientações de Alfredo e André Luiz. Fique conosco. Estamos voltando com o livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo 21º, Os Espíritos Dementados. São espíritos que estão aflitos e que André Luiz, juntamente com os seus instrutores, está visitando no posto de socorro daquela colônia chamada Campo da Paz. Estavam ouvindo a petição de Malaquias, um senhor de escravos já desencarnado que ainda não se deu conta que não tem mais a fazenda, não tem mais os escravos. E o Alfredo conversa com ele como se ele de verdade ainda estivesse na carne, estivesse vivo. Depois de ver suas petições explicadas, o velhinho sorriu, conforme o texto nos explica. Mas antes que ele pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando nobre aprumo, distinção, adiantou-se exclamando: e a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe expliquei, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Ah, respondeu Alfredo, já expedi a mensagem. Disse com carinho: o imperador certamente levará em conta a sua solicitação. Entretanto, senhor Alfredo, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Ora, meu caro Aristarco, disse o Alfredo, muito calmo, acredito que você está sendo experimentado
para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres diante dos patrimônios indestrutíveis, imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que você poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o visconde que não te compreendeu. Eles terão de deixar tudo o que possuem também na terra, no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisso? Vejam lá como Alfredo coloca Aristarco, sem dizer que ele está morto, para meditar sobre as coisas do espírito, falando que aqueles que o perseguiam, primos, viscondes, etc., também teriam que ser chamados à vida real. Você nunca tinha pensado nisso? E você? E nós, que nos apegamos às coisas, será que nunca pensamos que também vamos ter que deixar o chinelo de dedo, a roupa de marca, pendurada no cabide? Porque ninguém vai enterrar você não, com a sua calça chiquíssima. Vamos botar uma roupinha lá de qualquer quinta categoria, porque as roupas bonitas, as roupas de marca, eles vão ter que dividir entre eles. Então, desapegue-se. Está falando o Alfredo para o Aristarco. Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação. Sorriu com franqueza e respondeu: é verdade. Os tratantes morrerão. Uma senhora, mostrando-se aflita, colocou-se à nossa frente e interpelou de maneira altiva, de maneira orgulhosa: Senhor Alfredo, peço-lhe, não me retenha aqui. Meu marido é o nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele vai gastar os nossos bens, vai desmoralizar o nosso nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia teve origem neste estado de coisas. E o Alfredo, com a mesma paciência, respondeu: já sei, minha irmã. No entanto, que adiantaria você regressar assim, tão fortemente atormentada? Não será melhor se curar primeiro? Tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas como? Nem sequer sei onde eu estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Acredito que me trouxeram aqui ao fim do mundo para um tratamento de uma simples perda de sentidos, de um desmaio. Todavia, disse o Alfredo, ninguém a maltrata. E o seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços do sangue são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Existem criaturas suportando fardos muito mais pesados do que o seu. Aprenda tudo aquilo que esteja em suas possibilidades de aprender, sobretudo a desfazer-se das aquisições passageiras, para ganhar os bens eternos. A infeliz não sorriu como os outros, fechando-se em sombria cara feia, com aquele semblante duro, afastou-se pesadamente, com os olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantaram-se outros doentes, mas o administrador falou em voz alta: não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. E voltando-se para nós, esclareceu sorrindo: no círculo da terra seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências, sem falar na oportunidade de iluminação que eles desprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho, neste setor dos que se desequilibraram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores.
Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido às escondidas. Olha lá, olha a verdade aparecendo. Sempre aparece, não é? Não tem? Esses santinhos aí estão, na verdade, precisando de camisa de força, não é? Vamos acompanhar no próximo bloco como é que essa história ela termina. Fique conosco. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, o capítulo 21º, Espíritos Dementados. Estamos no final deste capítulo. Mas antes, vamos meditar um pouco naquilo que o instrutor Alfredo está dizendo ao André Luiz. E o André Luiz, muito nosso amigo, está nos contando. Porque eles foram visitar esses espíritos e começaram a ouvir requisições. E o Alfredo disse que deixou que isso acontecesse para que os alunos que estão ali, o Vicente, o André, entendessem qual é o tipo de trabalho que naquela parte do posto de socorro eles realizam. Então, apareceu um Malaquias, um velhinho pedindo para voltar logo para casa, para cuidar das suas terras, dos seus escravos. Apareceu o Aristarco reclamando da herança, que os primos estão querendo fraudá-lo, que ele tinha um quinhão maior, que o Visconde de Cairu estava interpondo suas influências para impedir que ele tivesse posse da herança. E depois uma velhinha querendo voltar para a terra para cuidar das filhas, porque o marido iria fazer mal para elas. Agora nós vamos ver, com rápidas pinceladas, qual é a verdade que o Alfredo já nos disse e vai repetir. Vamos voltar ao texto. Não é crime que alguém se interesse pelas atividades rurais. Também não é crime lutar para receber uma herança. Nem é crime desejar o bem-estar da família. Mas, no fundo, na verdade, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. Era um algoz, era um agressor, era um arrogante senhor que punia, que matava sem piedade os seus servos. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. Ele se sentia lesado, se sentia ameaçado, mas no fundo era ele quem queria passar os 5. E é isto que faz ele pensar que ele pode ser vítima da safadeza dos seus primos, não é? Agora, a senhora, essa é muito interessante. A senhora, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às escondidas. Tá vendo? A intenção e a realidade não são iludíveis no plano espiritual. Todos sabem. Agora o Alfredo continua. Eu lhes conheço os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular, podem fingir as suas pretensões criminosas, como costumam fazer os homens na terra. Eu estava assombrado, diz André. Expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes ficam muito tempo aqui? Como é que eles chegaram até o posto? Gentilmente, como sempre, Alfredo respondeu: eles foram recolhidos em um estado muito pior. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão, aos poucos, readquirindo a memória. E este aos poucos é gradativo até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem auxílios maiores e necessários esclarecimentos. É assim que o tratamento de emergência é feito. É desta forma que os espíritos amigos
mesmo sabendo que está todo mundo mentindo, tratam com amor, porque identificam que a consciência ainda não está desperta. É um louco manso, é um louco que faz de conta, é uma pessoa que ainda não está preparada para assumir aquilo que de verdade é. Viram que interessante as revelações de André Luiz? Olha quantos ensinamentos só nesse capítulo. Lugares onde são tratados os espíritos. O desencarne que não faz com que a pessoa de imediato descubra quem ela é. Ao contrário, muitos ali estão acreditando que estão na carne. Ainda falam dos escravos, falam do imperador, falam do Visconde de Cairu. Se você se lembrar, esse livro foi escrito na década de 40. E André Luiz nos traz o segundo livro, Os Mensageiros, neste período. Está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, já vimos isso aqui nos capítulos passados. 40 anos do século XX, mas os escravos foram libertados em 1888 aqui no Brasil. Vejam só, século XIX. Praticamente 13 anos antes de chegar ao século XX, já são 53 anos. Considerando os detalhes do Malaquias e do Aristarco, eles estão se referindo a questões anteriores a 60 anos, mais ou menos, quando eles estavam encarnados. Então eles desencarnaram naquele período, 60 anos estavam perdidos no umbral, achando que estavam vivos, e foram recolhidos em posto de socorro, e ainda estão achando que estão na carne, querem voltar para a terra, apegados a estas coisas, assombrar aqueles que ficaram, prejudicar aqueles que depois de tantos anos já, inclusive, já podem até ter se desfeito dos patrimônios, ter mudado suas vidas. Que coisa triste para o espírito descobrir que perdeu mais de meio século inconsciente do que ele era, de quem ele era, de onde ele estava. O choque não é menos pequeno, não é menos difícil quando ele descobrir isso por conta própria. Mas isso vai acontecer lá em Campo da Paz. Que nós aprendamos a nos libertar destas coisas que nos prendem ao mundo. Quando você se vê preso a objetos, as donas de casa que ficam presas aos bibelôs da sua sala, da sua cozinha, os homens que ficam presos aos seus caprichos, aos seus carros, vão se tornar espíritos obsessores daqueles veículos, vão ficar morando nas casas, imaginando que eles estão vivos, tomando conta daqueles feudos e sofrendo, porque vão ver que outros vão destinar os bens que eles acham que são deles para coisas que eles nunca aceitariam. Vão sofrer muito. Não seja assim. Aprenda com André Luiz. Aprenda com esta obra, Os Mensageiros. Fique conosco nos próximos programas, que ainda tem muita coisa que a gente pode aplicar ao que somos. E é isso que o nosso programa, O Espírito da Letra, quer que você sinta. Descubra o que está por detrás dos ensinamentos e aproveite tudo aquilo que pode te fazer uma pessoa melhor, porque você foi criado por Deus para ser bom, não para ser rico. A sua riqueza é a bondade. Pense nisso. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro na semana que vem com o livro Os Mensageiros. Um grande abraço, muita paz.